Boa noite a todos. Nós somos os Operários da Paz. Trabalhamos para o Anjo Ismael, para o Pai João, para os nossos xamãs, que são os nossos guias espirituais. Somos cobertos pelo Anjo de Maria e por todos os protetores do planeta azul. É uma gratidão, é uma festa no céu quando nós podemos encontrarmos aqui online, mas dentro do coração de cada casa que nos acompanha nessa noite. Eu trouxe uma mensagem do livro Desperte e Seja Feliz, de Valdo Franco e a Joana de Ângeles. E ela fala dos 3 inimigos. Inúmeros adversários trabalham contra a paz. Referimos-nos à depressão, ao ressentimento e à exaltação. Quando o cerco dos problemas torna-se aparentemente irremediável, os temperamentos de constituição mais delicada caem em depressão. A depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. O ressentimento é parecido ao mofo, que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia, utilizando-se das causas propiciatórias. Desenvolve-se e, invariavelmente, alcança poder destruidor onde se fixa. A exaltação idêntica à faísca de eletricidade devoradora, atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura com trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias que estiolam os ideais da vida e despedaçam aqueles que lhes tombam nas malhas. Recursos salvadores são a oração, o prosseguimento do trabalho e o amor desinteressado e incessante. Para a depressão, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece. Para o ressentimento, o raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. E para a exaltação, o refrigério da meditação que recompõe as energias. Bem-vindo a todos, e é o que está massacrando a humanidade, esses 3 inimigos, onde a gente tem que estar sempre em vigília, cuidando da nossa mente, o que nós colocamos na nossa mente. As redes sociais estão expostas, com uma carga negativa demasiadamente incontrolada. Mas se nós, como aqui falou, sabe, que a gente temos que ter, imediatamente se deve usar a vacina da coragem pela prece, para o ressentimento e o raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. E para a exaltação, o refrigério da meditação que recompõe as energias. É numa noite dessa, num grupo maravilhoso como este, que nós colocamos as nossas energias em equilíbrio, para que nós possamos vibrar com o Anjo Ismael, para que a gente possa fazer parte desse gerenciamento espiritual do planeta azul. Fiquem todos com Deus e muito obrigado a todos pela participação nessa noite. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações. Como sempre, muito felizes em estarmos aqui unidos. E o que o nosso irmão falou, né? Realmente devemos estar sempre preparados para esses desafios da vida, dos momentos difíceis, com a oração, com o equilíbrio, com a paz, sempre em Cristo. Porque quando nos esforçamos todos os dias para ficarmos equilibrados, harmoniosos, nós temos sempre que estar com Cristo, com os nossos, com a parte espiritual, né? Que nós sempre estamos vibrando no bem. Então, precisamos sempre estarmos calmos, tranquilos, para todos esses desafios e nunca deixarmos nos levar por esse vendaval
de coisas ruins que estão acontecendo. E isso danifica o nosso dia pela parte espiritual, pela parte do equilíbrio. Então, vamos orar. Vamos rogar ao Senhor a paz para nós e para todos os irmãos, principalmente aqueles que estão em conflitos. Fiquem conosco. Muito, muito legal isso daqui. A gente precisa nunca esquecer que o corpo, ele não dá cólera para ninguém. Então, nós precisamos, através de nossos pensamentos, o espírito, ele cria virtude e vícios. Então, de acordo, nós nunca estamos sozinhos. De acordo com o nosso pensamento, onde nós fizermos sintonias, e sempre lembrando dos ensinamentos de Jesus, a gente tem, como a gente já comentou, mas é bom a gente repetir, às vezes esquece, a paciência, né? Ter a paciência, cuidar da nossa fala, nunca agredir ninguém, ter paciência, compreender os outros, como Cristo fazia, e sempre ajudar, tolerando e trabalhando. A paciência não é cruzar os braços e ficar parado, aceitar tudo. A paciência é trabalho. Você precisa trabalhar com calma, sem extremidade, com calma, para procurar sempre auxiliar, nunca atacar os outros. Como Jesus, ele foi sempre atacado e estava sempre calmo, estava sempre tranquilo, trabalhando, ajudando o próximo. E nós possamos ter essa serenidade, essa paz que Jesus nos ensinou e trabalhar em prol das beneficências, dos auxílios fraternos, sempre com otimismo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Comentários maravilhosos. E diante de tudo que acontece no nosso mundo, Jesus está sempre nos enxertando, né? A enxertia divina, como diz Emmanuel numa leitura do livro Fonte Viva, ele fala assim, Emmanuel fala, repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será um livro amigo que alguém te oferece, depois verá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda, né? É como o Mário falou aqui, a nossa reunião, né? Quando nós todos, como a Verinha e o Adilson falaram, quando nós todos estamos predispostos a sermos serenos, harmoniosos com Jesus, né? Então, isso tudo, nós vamos nos engrandecendo diante de todas as situações que nos convocam a reflexões, né? Que o nosso mundo está passando. Tudo é necessário? Sim, tudo é necessário, mas nós podemos escolher como passar por tudo isso, aceitando essas enxertias do nosso mestre amado Jesus. É a boa palestra, o bom livro, o bom consolo, né? Fazer o bem sem ver a quem, não esperar nada em troca, e assim vamos seguindo e avançando com os benfeitores espirituais que estão sempre conosco. 24 horas nós somos vigiados por eles, né? Sintonizemos com eles, vibrando alto na prece, na oração, para que a gente seja vigiado por eles, né? E não pelo outro lado. Sejam bem-vindos à corrente de orações. Boa noite, meus irmãos. Olá, meus queridos irmãos e amigos, amigas. É uma alegria sempre podermos estar juntos aqui. Que mensagens profundas que nos tocam a todos. Nós estávamos aqui pensando, talvez até por um contato que tivemos nessa tarde, que se não todos nós, muitos de nós, tivemos uma vida não muito fácil. Muitos de nós teve vida
difícil, vida difícil de relacionamento, onde fomos expostos a situações difíceis, pessoas mais rudes que nos tornaram para que pudéssemos crescer e nos manter vivos e ativos, nos quase que forçou ou nos motivou a sermos assim mais bravos assim e mais atentos a responder. Nós tivemos aqui hoje à tarde com o rapaz e ele estava me contando a vida dele, que vida difícil, e ele ativo e quase falando, gritando e tudo, e nós ficamos muito amigos. Aí eu lembrei assim, que eu pensei como que a vida, né? Às vezes a vida nos torna pessoas difíceis, mas meus amigos, e de repente a gente olha num lado de toda essa história e a gente vê o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que veio nos trazer um novo sentido para a vida. E é a Ele que nós buscamos. A gente precisa sim compreender que muitos que estarão conosco tiveram uma vida difícil, que justifica, às vezes, uma fala mais alto, não conseguem ouvir, a baixa estima, porque às vezes ouviram dos pais, das mães, que não prestavam, que não serviam, e ali eles tentando lutar naquilo tudo, e como Jesus nos fala, e a Dilce e Verinha lembraram muito bem aqui, da paciência, né, da resignação, e a caridade com Cristo também nos fala da indulgência. Nós devemos compreender sempre aqueles que estão à nossa volta e, ao mesmo tempo, aproveitar esse momento de fraternidade, como estamos aqui, para adotarmos e deixarmos essa semente crescer em nós, que é essa semente do bem, do amor e da fraternidade, que acontece da melhor forma quando trazemos Jesus para as nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Vamos então unir os nossos corações para orarmos juntos, irradiarmos o melhor de nós, e já dando um abraço para nossas queridas operárias da paz que já deram aqui um recadinho, Maria Lourenço, Maria Margarida, Marili, Maria Carmina. Sejam bem-vindas, queridas, aqueles também que não estão aqui conosco, mas não deixaram a mensagem, todos nós unidos, vamos irradiar o melhor de nós, as melhores energias para o nosso orbe terrestre, energias de saúde, de paz, de amor, porque essas energias que vamos criar aqui agora com a nossa união, com as nossas preces, mensagens e a música, vão ser potencializados pelo nosso mentor Ismael e os benfeitores espirituais que nos acompanham para levar a todos os cantinhos mais necessitados do nosso planeta. Vamos então acalmar os nossos corações e orarmos juntos. Vibrações de amor para a saúde mundial. Irmãos de jornada, espíritos amigos, que Jesus abençoe essa nossa rogativa em forma de oração. Sabemos que muito nos falta aprender sobre a vida e o amor, mas nos colocamos no caminho dessas lições fundamentais, para o que pedimos sua sustentação amorosa e divina, querido Mestre Jesus. É enquanto aprendizes eternos que nos reunimos neste trabalho fraterno, somando nossas forças para orarmos nesse instante por nosso planeta, pelos irmãos que habitam o orbe terrestre, para que sejam fortalecidos em sua saúde física, mental e espiritual. Mestre Jesus,
Fortalece-nos o corpo, instrumento divino de ação no mundo, mas não nos deixe esquecer de vitalizarmos a ação da fraternidade em nosso dia a dia. Ilumina-nos, Senhor, a mente, potência pessoal de criação e afetividade, mas lembre-nos da necessidade do equilíbrio, da serenidade conosco mesmo e com os nossos irmãos de estrada. Eleva-nos, Senhor, o Espírito, força maior de todo o nosso ser, fazendo-nos sentir a responsabilidade que habita em nós como filhos de Deus. Querido Mestre Divino, que a saúde integral possa ser uma bênção da vida e que honremos tanta misericórdia divina em nossa existência, mas que possamos criar ainda mais saúde em torno de nós mesmos e dos nossos irmãos, através das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, das nossas atitudes elevadas. Assim, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Prece para a saúde mundial. Obrigado, Pai de amor, por ter enviado seu Filho amado para nos ensinar os caminhos do amor que nos levam à paz e à serenidade, à fé e à esperança, para colhermos os frutos necessários à nossa saúde do espírito, que irá vibrar ao nosso corpo físico. Infelizmente, por nossas imperfeições, da nossa ignorância das leis de Deus, caminhamos aumentando nossa carga de energias maléficas através dos vícios e tendências inferiores ligadas ao egoísmo e ao orgulho. E assim vamos acumulando energias deletérias ao nosso corpo físico, nos tornando pesado para nós mesmos. Mestre Jesus, que nós possamos despertar para seus ensinamentos de luz, mostrando a nós o seu jugo suave e seu fardo leve, pois o amor dentro de nossos corações vai aos poucos trazendo a saúde do espírito e deixando nosso corpo físico em harmonia. Paz do Cristo. Divino Criador, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção para a saúde de todos os seres humanos, tanto no Brasil quanto em todo o mundo. Que a Tua luz, Senhor, de amor e de cura se derrame sobre cada pessoa, trazendo alívio, força e renovação. Conceda sabedoria aos líderes e profissionais da saúde para que possam tomar as melhores decisões e encontrar soluções eficazes para os desafios que enfrentamos a cada dia. Que a solidariedade, a compaixão e a união prevaleçam em todos nós, inspirando ações de cuidado e apoio mútuo. Rogamos por um mundo onde a saúde e o bem-estar sejam acessíveis a todos e onde a paz e a harmonia reine
em nossos corações e na sociedade. Assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos em Cristo, vamos refletir um pouco na mensagem Independência Espírita, do livro Caminho Espírita, capítulo 31, de Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier. Assim fala a mensagem: o espírita, em verdade, pode e deve estimular as boas obras, mas saber com que meios. Ler de tudo, mas saber para quê. Andar em qualquer parte, mas saber para onde. Cooperar no bem de todos, mas saber com quem convive. Prosperar, mas saber de que modo. Guardar a fé, mas saber por quê. Agir quanto deseje, mas saber que faz. Falar o que queira, mas saber o que diz. Lutar corajosamente, mas saber com que fim. Elevar-se, mas saber como. O espírito pensa livremente, mas precisa discernir. Que interessante nessa mensagem que nos fala que devemos falar o que queira, mas saber o que diz. Porque temos que analisar se a forma que vamos falar, o que vamos falar, vai edificar mais do que o silêncio da nossa alma. Paz, que assim seja. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ah, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando
Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Ah, eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Sinto Deus sorrindo para mim. Linda, né? Quando nós percebemos esse sorriso do Cristo em nossos corações, nas nossas almas, é quando a gente realmente entende o amor verdadeiro, o amor que transcende qualquer negatividade, qualquer momento, né? Eu estou com uma coisa muito interessante nessa semana na minha cabeça, né? Que é a noite escura da alma, né? Que a gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa, mas ainda a gente consegue ver Deus sorrindo para a gente. Quando a Deus falou pelo início aí da gente ficar atento aos nossos pensamentos, porque tudo vem da nossa mente, é a ação e a reação, é a mente e o nosso coração conectado com Deus. A gente tem que estar sempre ligado a isso, para que a gente possa superar essa noite escura da alma que nós estamos atravessando. Mas isso não impede que nós vejamos Deus sorrindo para nós. Fique conosco, muito obrigado pela companhia de vocês essa noite, e tenho certeza que juntos, todas essas flores, todos esses cheiros que a gente manda de orações, alguém está cheirando, né? Eu esqueci a palavra agora em português, mas é que todo esse cheiro, ele vai a algum lugar. É o cheiro das nossas orações. Que continuemos orando e pedindo a Jesus para que nós possamos entender o amor verdadeiro do Cristo. Muito boa noite a todos. Eu estava, enquanto ouvia, né, as orações, a música, e pensando em tudo que nós sempre falamos aqui, do fundo do nosso coração, né? Eu estava pensando que tudo, no final, é o quê? É para que tenhamos alegria, paz, amor, harmonia, pensamentos bons. E eu vi aqui no livro que eu acho que o que eu estava pensando resumia nessa frase de Emmanuel, que ele diz assim: felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele, para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Então, o que somos, nós precisamos nos melhorarmos a cada dia para sermos sempre melhor. E no que temos? Que temos? Tudo é Deus que nos dá. Então, nós que tenhamos amor dentro do nosso coração para que possamos, né, fazer o benefício aos irmãos. É simples, né? É bem simples. Fiquem com Deus. Veio uma frase agora, né? Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, e sim o que sai da boca do homem. Se ele trazer coisas boas, fala otimista, com fraternidade, você vai crescer demais, né?
Agora, se a sua fala está ruim, vai ser ruim, porque a fala está vinculada ao pensamento, ao coração, né? Então, a gente precisa lembrar dos ensinamentos de Jesus e colocar em prática. A luz tem que ser no interior. Às vezes a gente quer mudar o exterior. Não é assim. Jesus fala, muda, a luz tem que sair de dentro para fora, ou seja, brilha a vossa luz. Aí você vai ter condição de ajudar muito as pessoas. Que Jesus possa nos amparar a todos da corrente de orações e a todos aqui no planeta Terra, que a luz do Cristo possa apagar as trevas e se tornar cada vez mais forte essa intensidade de luz. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite. Boa noite a todos, que essa energia maravilhosa fique conosco, nos rodeando, nos envolvendo, todos nós, né? Sabendo que muitos foram beneficiados pela equipe espiritual que nós temos na corrente de orações, e a gente também tem que se convencer que nós não podemos resolver tudo que está acontecendo no mundo. Aquilo que nós não podemos resolver, a gente envia energias e vibrações de amor, entrega nas mãos de Deus, de Jesus e seus emissários. E aquilo que está ao nosso alcance, o nosso mais próximo, aquele que está aqui ao nosso lado, a nossa família, os amigos mais próximos, que está no nosso perímetro de ação, que nós possamos ser os melhores a cada dia que passa, cada dia melhor que ontem, para que a gente possa ir melhorando em conjunto, coletivamente, fazendo sempre juntos pensamentos, sentimentos e atitudes no bem, sempre espelhados naquele que exemplificou o amor, que é o nosso Mestre amado Jesus Cristo. Boa noite a todos. Muitas coisas para refletir, mas a gente chega aqui na parte final dessas nossas orações, observando o quanto que nós somos mimados pela espiritualidade, quanto carinho, quanto amor, quanta fraternidade que a gente recebe. E quando eu falo assim, isso vem pelos amigos, mas vem pelos livros, vem pelas palestras, vem de várias formas, como diz o Divaldo, norte, sul, leste, oeste, de cima, de todos os lados. Vindo isso tudo para cada um de nós, o que se espera que façamos nós com relação aos outros? Essa é a grande questão. O que e como nós devemos tratar, já que nós somos tão bem tratados, espera-se que tratemos bem. E então são notas, como diz o Mário falou de perfume, são perfumes, são notas musicais toda vez que falamos das questões de nosso Jesus Cristo. Nós gostaríamos de dar aqui as boas-vindas a duas pessoas aqui do Facebook, Renata Tirugilo e Inês Paduan, que estiveram conosco hoje, e também o nosso grupinho aqui, tão querido, já foi mencionado, a Maria Margarida Saraiva, a Marilioptes, Maria Lourenço, Maria Carmina e todos aqueles encarnados e desencarnados que acompanham esse trabalho que não nos pertence, mas que nós arrumamos um jeito de participar aqui, porque sabemos os benefícios que temos. Que Deus nos ampare a todos, que tenhamos uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.